Oiê, tudo bom? Bom, prazer, Aline Pérez. Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história, de como que eu cheguei aqui. Primeiro de tudo, uma criança com 6 anos de idade que via espíritos, de evidência, e com o passar do tempo lia baralho com 15 anos, sem entender por que eu estava sabendo esse tipo de informações. Eu não entendi bem como que eu ia agir. Eu não estava sendo muito bem visto na escola. Tinha uma família um pouco complicada, né? Muita agressividade em casa, os pais sempre brigando bastante. Via os espíritos obsessores dentro de casa. E sinceramente, desde pequeno nunca fui muito feliz, assim, como criança, né? E aí foi passando o tempo, eu falei, bom, meu sonho de criança era, quando eu tiver grande, eu vou ter uma agência de modelos, porque eu gostava de desenhar. E eu gostava de moda, né? Então eu vou fazer alguma coisa nesse aspecto. Gostava de arte, sempre gostei de fotografia, de arte, essas coisas, né? Ganhava prêmio até de desenho de criatividade, enfim. Perdi meu pai com 19 anos e aí eu fiquei muito triste. Eu queria entender melhor a partida dele, eu queria ter contato com ele, já que eu tinha esses poderes paranormais, por que não, né? Fazer um contato com ele. Então eu fui num curso, fiz a projeciologia astral. E aí eu comecei a adentrar neste mundo que era tão vasto, né, da espiritualidade. E aí eu fiz, de certa forma, contato com ele através do curso. Beleza, foi uma abertura de consciência para mim. Fui fazer outro curso também para trabalhar um pouco mais de como que nós nascemos, né? Aí eu fui começar a estudar um pouco mais sobre o assunto. Comecei a perceber que eu mesma estava precisando de ajuda. Nesse tempo eu estava trabalhando já com a área médica, porque eu pagava minha conta com as minhas contas, né, com o salário que eu ganhava de uma clínica que eu trabalhava. Ou seja, eu não trabalhava na área que eu tinha formado, que era publicidade e propaganda, mas pagava minhas contas. E aí aquilo trazia um pouco de frustração para mim, né, porque eu queria trabalhar de qualquer jeito daquele tipo de profissão. Eu queria trabalhar na parte de criação, na parte de planejamento. E nas vagas que apareciam para mim eram assim, tudo para trabalhar como gratuita, em lugares super distantes, que eu não teria condições nem de manter a mim mesma, né? E família não tinha como manter, porque meu pai também tinha câncer. Todo o dinheiro que tinha em casa era praticamente para a doença dele. Então era difícil da gente pensar alguma coisa assim pra gente no futuro. Então, como a gente não tinha respaldo, eu procurei fazer o máximo que eu pude dentro daquilo que eu estudava para poder pagar as minhas contas e mantendo o conhecimento e pensando no futuro ainda de fazer alguma coisa nesse aspecto. Só que aí eu comecei a perceber que aqueles tipos de leituras que eu fazia, mesmo não tendo feito curso, eu fazia as leituras e não tinha muita noção daquilo que estava fazendo e falando, né? Eu falava com muita verdade, mas não tinha muita ética para a pessoa ouvir aquilo que eu estava falando. E eu resolvi fazer um curso. Me orientaram na época a fazer o baralho cigano, porque era um curso que trabalhava mais a intuição do que a psicologia, né? Que era uma coisa que eu já tinha né? Então eu fiz o curso e daí eu comecei a fazer dança cigana, fiz magia, uma série de coisas. Só que aí eu tava com uma depressão ainda. Na época eu tava muito triste, porque eu começava a me envolver com alguém e não dava certo. O primeiro namorado traiu com todas as meninas da clínica, né? Fiquei 4 anos e meio com essa pessoa. Então, eu já tinha uma vida que não estava muito bem na parte da família, né? Não estava nada bem. Tinha perdido meu pai, que era meu porto seguro na época. E aí, essa pessoa também me traiu. Então, assim, me sentia mal pra caramba. E eu não consegui realizar profissionalmente. Então, penso uma pessoa totalmente deprê e não tinha respaldo de nada e nem de ninguém para poder fazer alguma coisa de melhora na minha vida. Graças a Deus eu estava começando a fazer um curso. Aliás, eu estava naquele curso de dança, eu conheci uma moça que frequentava um lugar que era espiritualista. E ela falou, se você quiser você vai, porque a reunião é gratuita, né? E eu não tinha uma religião, então fui lá. E era um centro espírita kardecista. E eu conheci lá o Dr. Américo Canhoto, neste lugar muito bacana, um médico que era médium, né, doutrinava uma equipe muito bacana, e tinha lá um senhor, né, que tinha tratado
com cirurgia espiritual, a doença dele do câncer. E ele estava dando um curso de reiki. Aí na época eu cheguei lá em prantos, gente. Tão triste, mas tão triste. Eu juro pra você, eu era dias e dias assim chorando. E eu medo de parecer isso no serviço, né, que tava muito triste. E eu chegava lá chorando, sempre no centro chegava chorando. Porque era constante pra mim, né, isso daí. E aí esse mestre do reiki, ele falou assim, ó, você vai fazer muito bem pro reiki. Vai transformar quando você começar a ajudar as pessoas. Eu não acreditava muito naquilo, porque eu achava que... como assim? Mas se eu não tô nem bem, como que eu vou ajudar a pessoa? Também tem um fundo de verdade isso que eu tô falando pra vocês, mas aí na época eu fui entender por que ele tava falando aquilo. Quando você se sente útil, realmente útil, importante pra alguém, você acaba superando esses desafios, né? E aí eu acabei entrando neste curso de reiki. Amei o curso, até hoje realmente fantástico, né? E aí eu realmente percebi que eu estava começando a me curar com o tratamento de outras pessoas. E aí eu trabalhei por anos, né? Ele trabalhou com apometria, com reiki, florais, massagem, cirurgia espiritual. Aí a gente participava dessa ONG, começou a trabalhar com ele também. Nossa, foi fantástico. Aquele mundo, eu juro, gente, eu pensava naquela época que eu não queria nem casar mais, porque como eu tinha tido aquela experiência bem ruim, eu não queria mais nem me envolver mais com ninguém, porque aquilo me preenchia de uma tal forma, que eu ficava tão feliz em ajudar as pessoas e me sentia realizada, que eu não queria. Aí o mestre falou, assim, que eu precisava encontrar alguém realmente para trabalhar, né, essa questão espiritual, que era uma evolução para mim também, e eu acabei aceitando. Bom, passar do tempo, casei, me envolvi com uma pessoa, fiquei 10 anos, não foi tudo aquilo que imaginava, mas eu sabia que era uma evolução por causa das coisas que eu via. E tinha uma evolução se eu ficasse com a pessoa. Tinha que cumprir missão, vamos dizer assim, porque eu tinha já vivido com essa pessoa em outras encarnações, então essa vida seria para isso. Moral da história, eu fui fazendo outros cursos e comecei a perceber que realmente a minha vida não era voltada para aquela parte mais de publicidade e propaganda, que eu poderia usar perfeitamente aquilo para poder usar no meu dia a dia, né? Então eu fui fazendo uma transição de carreira daquilo que eu trabalhava na área médica, que eu acabei ficando expert no assunto, né? Trabalhava com contas médicas, faturamento de convênio, essas coisas. Mas aí eu fiz uma transferência, né? Uma transição de carreira para a parte terapêutica, porque eu comecei a perceber que realmente aquilo que eu fazia estava me ajudando e ajudando outras pessoas, porque a minha história de vida me ajudava outras pessoas. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar e estudar cada vez mais, porque quando eu estudava o desenvolvimento humano, eu estudava sobre como se comportar com as pessoas, como que era o comportamento de pessoa X com Y, como que é o perfil de cada ser humano. Eu começava a estudar a mim mesma e acabei identificando que daria para trabalhar com outras pessoas dessa forma também. Então, a pessoa fala, nossa, mas você fez de tudo de curso? Sim, porque para mim uma informação puxava a outra e era uma coisa complementar. Então eu sempre achei que faltava alguma coisa para poder entender melhor, né, o ser humano. E a gente é muito complexo, né, gente? Então eu acabei fazendo cada vez mais cursos diferentes para poder me aperfeiçoar e, de quebra, acabei ajudando outras pessoas também a se ajudarem, a se conhecerem melhor. Então hoje eu tô neste mundo que é de desenvolvimento humano, que é voltado justamente para se conhecer melhor. Tive depressão, tive ansiedade, tive que tomar medicações controladas fortíssimas. E quando foi em 2016 eu passei por uma cirurgia muito delicada no cérebro, né, que justamente era uma relação tão tóxica que eu estava vivendo, que eu praticamente estava me sentindo culpada pela relação estar daquele jeito. Olha, gente, narcisismo é complicado, tá? E aí na época eu fiquei entre a vida e a morte, e aí, assim, o médico falou, ou você tenta separar dessa pessoa, ou você vive, porque são 10% de vida, e os 10% de vida que o médico me deu era com paraplégica, né, ou paralisia facial, ou problemas cognitivos. E aí ele viu que eu saí da cirurgia depois de horas de cirurgia, eu acabei mexendo as pernas, estava conversando normal, com fome, né, e aí eu percebi que eu estava com uma alergia medicamentosa, só isso. E a minha sensibilidade mediúnica aumentou
muito depois daquilo. E aí eu percebi que realmente a minha missão realmente com ele já tinha acabado, que foi explicado até na apometria, que aquela missão era a última, né, que a gente tinha que cumprir juntos. E de lá pra cá, então, eu tenho focado bastante nessa parte terapêutica. Então, eu trabalho com baralho cigano, que é minha ferramenta-chefe, mas eu acabei usando bastante as minhas outras ferramentas para me conhecer melhor e também para conhecer melhor as pessoas que vão estar comigo. De quebra, ajudar você, consulente, a se conhecer melhor também. Então, com conhecimento de causa, de vida, que eu acabei estudando e entrando neste mundo. E é por isso que eu quero tanto assim compartilhar, né, as minhas experiências, que eu vivi algumas coisas que foram bem pesadas, mas que todo mundo passa, né? Então, a gente tem que evoluir e a gente aprende com essas imperfeições, aprende a fazer coisas diferentes no dia a dia. E é por isso que eu tô aqui, tá bom? Eu finalmente contei minha história. De forma resumida, mas espero que vocês tenham gostado, se espelhado. E é possível da gente fazer mudanças em nós mesmos. Hoje eu não tomo mais medicação controlada. E trato com as minhas próprias ferramentas e com a ajuda de colegas que são muito especiais na minha vida. Se não fossem eles, realmente eu não sei o que seria de mim. Os colegas aqui, realmente, depois eu vou postar aqui pra vocês quem me ajudou nesse processo de cura, né? E tem me ajudado, né? Porque a gente tá sempre em evolução. E é isso, tá bom? Gratidão a todos.